Boa noite, Vando. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Boa noite, Cássio, Igor, Cláudio Henrique. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos mandar aí o aviãozinho para o pessoal, convidando os amigos aí para entrar na live aqui conosco. Hoje a gente vai ter um tema muito bom sobre o novo cenário, né? O cenário da natação, né? Durante esse processo de pandemia. E com o professor Porfírio. E eu espero que vocês aproveitem bastante essa live de hoje. Vamos lá, chama o pessoal aí, esperando o professor Porfírio entrar. Porfírio é o @cref12pe. Vamos lá, vamos lá. Só um minutinho, o professor Antônio Araújo entrou aí com a gente, nosso conselheiro. Seja muito bem-vindo. A todos uma boa noite. Gente, fiquem ligados, na próxima semana nós vamos ter uma semana cheia de lives bem legais, tá bom? Visando desenvolvimento pessoal. Vai ter educação financeira, marketing, nutrição, para que vocês possam estar conosco. E além do Simpocref, que vai acontecer nos dias 5 e 6 de... Deixa eu só colocar aqui. 5 e 6 de setembro. Deixa eu convidar aqui o professor Porfírio. Só um minutinho, vamos segurando aí. Vamos falando aí comigo. Não percam as inscrições, já estão abertas no site do CREF12. Quem se inscrever pelo Simpla vai ter direito ao certificado, tá bom? E todo mundo vai poder assistir, mas os profissionais regulares com conselhos, estudantes que se inscreverem vão ter direito ao certificado. Fiquem ligados, divulguem. Deixa eu ver se o professor Porfírio entrou. Olha ele aqui. Vamos lá. Manda um aviãozinho aí para os colegas, chama todo mundo para estar participando dessa live aqui com a gente, que vai ser muito legal, um conteúdo muito massa. Acho que aproveitem, perguntem muito. Boa noite, Danilo, tudo bom? Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Boa noite, boa noite Thalita. a todos. Que tudo bom. Bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Inicialmente, eu queria já agradecer por ter aceitado aí o nosso convite de estar batendo esse papo aqui com a gente, para falar um pouco das suas experiências, da tua vivência aí com a natação. Dizer que para nós é uma honra tê-lo conosco. E de antemão, Porfírio, posso chamar de Porfírio, não é isso? Sim, claro. Pode sim. De antemão, eu vou pedir para você se apresentar, para você falar um pouquinho aí da tua história, tua trajetória, que eu acho que já é massa aí na educação física. Como é que você entrou na natação, teu desenvolvimento profissional, qual é a tua intervenção hoje? Fala aí um pouquinho para a gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite do CREF12 e parabenizar pela iniciativa, né, de estar promovendo encontros como esse. Né, valorizar o profissional da casa, é super importante a gente se conhecer, né? A gente vê amigos aqui, né? Aproveitar para agradecer a presença de todos. Comecei na educação física de uma forma muito inusitada, talvez hoje em dia a gente não consiga mais enxergar um cenário como esse, de ser ex-atleta, e do ex-atleta você terminar exercendo, né, um papel de importância dentro da equipe. Eu, graças a Deus, eu me identifiquei muito com a natação. Eu posso dizer hoje que a natação ela mudou a minha vida, né? Eu era uma criança obesa, né? Entrei inicialmente na natação para cuidar da saúde. Morava em zona litorânea, então meus pais me colocaram para evitar que acontecesse algum acidente. Então, inicialmente, eu entrei para garantir a segurança quando estava na praia. E na medida que eu entrei no esporte, eu fui me descobrindo, né, como ser humano. A importância do esporte é muito, muito forte para quem está assim, na iniciação. E graças a Deus eu tive a sorte de ter um grande profissional, que eu vou citar o nome dele aqui, porque grandes profissionais precisam ser citados. O nome dele é Paulo Hermes.
foi professor do Clube Uhum. Nassau, né? Foi secretário de esporte da Prefeitura de Olinda, e tive o grato prazer de tê-lo como inspiração, porque a função do profissional da educação física, além de educar e de formar, né, novos cidadãos, é também inspirar, independente de se Verdade. seguir ou não na carreira, né, você tem lições que É, você aprende nas aulas que você leva para a vida toda. Então, assim, inicialmente entrei na verdade. natação para não me afogar, para ser bem simples, né? Estou na ABB Sim, sim. Recife desde 2005, né, como treinador, e Bastante. já trabalhei antes, em 96, 97, eu comecei a minha trajetória. Na época, o CREF ainda não era uma instituição é, Uhum. oficial, A se educação tinha o física ainda não projeto, era regulamentada. É. isso. E eu já trabalhava com natação, né? E Uhum. são 24 anos na profissão. Na ABB Recife já são 15 anos. Lá trabalho com categoria de base, trabalho com atletas em formação, Uhum. 11, 12 anos. E trabalho com uma nova categoria, que eu digo nova porque o Master para mim é como se estivesse voltando de novo a trabalhar com as crianças, né? A gente trabalha com a Ah, faixa etária 11 e 12 e volta de novo para a infância com a minha turminha lá da quinta série, que já deve ter uma turminha já aí, que eu chamo a turma da quinta série. O pessoal perturba, viu? E, graças a que Deus, eu estou na legal. educação física por paixão, por iniciativa própria. Não entrei na Uhum. educação física objetivando nenhum tipo de ganho, foi paixão mesmo. E hoje posso dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, foi me tornar profissional da educação física. Perfeito, perfeito. Mas assim, eu acho que todo profissional da educação física não tem pra onde correr, não. É um apaixonado. Isso. Porque, como você falou, né? Através de profissionais que nos inspiraram a entrar na profissão, hoje a gente vem com esse objetivo de tentar inspirar atletas, alunos, né, a Isso. buscarem também a educação física como profissão. Deixa eu ver aqui, ó. Isso. Tem uns comentários, professora Thalita Mello, dando boa noite, Danilo Abreu, que é nosso fiscal, tá aí também, ó, dando boa noite para você, Grande Porfírio. Tem uma observação aqui ótima, adorei a camisa da Cabulosa ali atrás, da bateria Cabulosa, aí também do outro lado. Ei, mas Também estava. tem Tem o Patusco ali Patusco também, viu? também, olha ali, tem o É, Patusco. Faço parte da bateria da Sou Delas, tem aí, a gente já reconhece de longe lá as camisas. Então, vamos lá, Porfírio, hoje a gente vem com um tema que a gente sim. vai trazer para falar um pouco sobre esse novo cenário da natação, né? Uhum. Diante de todo esse processo de pandemia, todo mundo parou, houve essa necessidade realmente, né, de parar. Depois vieram os protocolos previstos pelo governo do estado, as adaptações aos protocolos e retomada das atividades, né? E aí, assim, fala pra gente aí um pouco da tua vivência, de como está sendo a tua experiência nesse retorno, né, para da tua atividade, né, da natação propriamente dita, para esse retorno aí. Olha, inicialmente a gente não tinha uma perspectiva muito positiva, né? Porque no início da pandemia ninguém tinha uma noção precisa de como a educação física, as atividades físicas iriam se comportar. Mas Verdade. formou-se um movimento muito grande dentro da área da educação física. E eu costumo dizer Uhum. que o profissional da educação física, infelizmente ou felizmente pela pandemia, a gente evoluiu muito, né? Graças aos encontros que foram Verdade. promovidos, aos grandes divulgadores de evento, né? Que conseguiram de forma online promover os encontros e dessa forma fazer com que a gente se mantesse em comunicação, né? Então, inicialmente, o Verdade. cenário foi um cenário meio difícil de acreditar, né? Porque Uhum. até então eu que passo praticamente o dia todo, né, em atividade, tive que me recolher dentro de casa e aí a gente teve que buscar outras alternativas, né? Hoje, o cenário da Verdade. crise na educação física, e principalmente na natação, é um cenário é muito promissor, né? Porque ao longo do avanço dos estudos em cima do novo coronavírus, foi-se observado que o ambiente aquático era um ambiente que tinha um poder de imunidade muito forte. Então, a partir disso, né, Verdade. através das trocas de experiências de outros profissionais, nós começamos a conversar sobre estratégias que poderiam ser utilizadas para que a gente pudesse voltar à atividade, né? Logicamente Uhum. repensando, porque eu acho que tudo que a gente está vivendo agora
vai permanecer, eu acredito que para o resto da vida, né? Noções de higiene básica que até então a gente deveria praticar, agora a gente não se vê em outra alternativa, a gente tem que realmente fazer, né? Limpeza de Verdade. pés, limpeza das mãos, utilização do álcool em gel, Perfeito. cuidado com o manuseio de equipamentos. Então, no início, o que preocupava a gente da natação era como que a gente iria colocar em prática os protocolos, né? E graças a Deus, a gente teve aí um grande apoio das confederações, né? Não só da CBDA, mas do Comitê Olímpico Brasileiro também, da Federação Aquática Pernambucana, que conseguiu, de forma bem precisa, orientar os profissionais a montarem os protocolos, e os protocolos estão em ação, né? A gente já conseguiu voltar, a gente está há Verdade. 45 dias de atividade já. Na BB Recife a Uhum. gente já está indo aí para o último ciclo, porque a gente dividiu o retorno em etapas, né? E aí eu posso falar um pouquinho mais para frente como é que funcionou isso daí. Mas inicialmente Sim. o cenário era um cenário que a gente não acreditava que voltasse tão rápido, mas com a liberação do governo do estado, a partir do momento que ele autorizou, né, visto a segurança que a piscina representava, e logicamente pelo cenário da pandemia no nosso estado, porque nada disso adiantaria se a gente tivesse uma curva de contaminação muito alta, o governo iria manter fechado. Então a gente não contou Verdade. somente com protocolo, a gente contou também com um avanço positivo, né, no controle Sim, sim. do Claro. contágio, e isso facilitou o nosso retorno. Então, hoje a gente está aí há 45 dias, como eu te falei, graças a Deus, nenhum caso, nenhum tipo de problema a gente teve até agora, e mais para frente, o pessoal, se quiser perguntar como é que funciona as divisões, como é que funciona o procedimento dos protocolos, aí a gente vai tocando um pouquinho mais para frente, tá bom? Perfeito. Tem um comentário aqui do Antônio Araújo, nosso conselheiro aí, quem nos proporcionou essa possibilidade de live. Ele coloca aqui, ó, uma nova realidade de higienização que veio para ficar. Como você falou, Isso. eram conceitos que já deveriam ser executados e que por algum motivo foram se perdendo lá atrás, e hoje ele veio como uma necessidade para essa efetivação, né, do cuidado, para que a gente consiga evitar uma possibilidade de contágio na nossa intervenção, Isso. né? Na verdade, É, a gente já deveria colocar isso em prática, né? Antigamente, eu sim, lembro da minha sim, época de sim, escola, né? Educação moral e cívica, para quem é da época aí de 1970 para cima, era, na verdade, esses ensinamentos, né? De educação, a parte de higiene, a exato. parte de cuidado. E a gente voltou no Não tempo. A gente não consegui está entender vivenciando nada ainda novo. porque foi que isso. Não entendi ainda porque foi que isso foi retirado da Pois grade é, curricular. pois é, Eu já acho que a pois gente é. perdeu muito, mas enfim, né? Clailton Baracho, Porfírio para presidente da Federação Aquática Pernambucana. Eles começaram a entrar seus fãs agora. Vamos Eu embora. estou percebendo. Fala um pouquinho pra gente aí dessa questão de como foi a implementação. Você está falando aí que foram em etapas. Como é que isso aconteceu aí na sua intervenção? A princípio, a gente pensou num plano em que fosse possível manter a segurança do local em que a gente está trabalhando, né? Antes de continuar, um abraço aí para um amigo, né, Rogério Kafukenstein, aí, um grande divulgador da natação nesse Não. momento, que está aí presente, treinador da seleção brasileira, né? Um abraço aí, Cafu, Ah, que um bom. abraço aí para todo mundo. Bem-vindo. Então, vamos lá. Então, a gente teve que primeiramente, montar um protocolo em que a gente Uhum, tivesse o controle sobre o ambiente de trabalho, né? Foi a primeira coisa. A gente tinha que uhum, mapear o clube. O primeiro passo foi mapear o clube, ver os locais aonde teriam os acessos, né? Acesso para a piscina, acesso de entrada e de saída, como é que funcionaria o processo de higienização de entrada e saída, como é que uhum. funcionaria o acesso dos atletas ao clube. Então, a gente inicialmente foi por tópicos, né? Então, hoje, Entendi. a gente aplica o que, fruto de algumas reuniões que nós tivemos, né? Muito de um material de Uhum, alguns estados que começaram, a gente teve o Rio Grande do Sul como o primeiro estado que conseguiu aplicar um protocolo e conseguiu retornar, e eles uhum. viveram outro momento da pandemia, e isso permitiu que eles começassem primeiro. E hoje a gente está vendo que o Rio Grande do Sul está aí vivendo aí um grande colapso, né? Então a gente primeiro mapeou o clube, mapeando o clube a gente determinou quais eram as zonas de maior risco, né? Alambrados, cadeiras, então tudo isso foi retirado. Inicialmente a gente pensou num espaço onde não promovesse a possibilidade de acumulação, de aglomeração, né?
E essa era a nossa principal preocupação. Logo em seguida, utilizamos os espaços da piscina para determinar as áreas de treinamento, né? Seguindo o que era recomendado de se manter o menor número possível de atletas dentro da raia. Hoje a gente trabalha com no máximo 2 atletas por raia. E um horário que eu tenho 3 horários de natação lá no clube, e a gente teve que dividir esses 3 horários em 8. Então eu tenho 8 horários. Esses 8 horários, eles permitem que os atletas não se encontrem, né? A gente tem um período de 15 minutos, que é um período de troca de turmas, onde os atletas que estavam treinando saem, e os atletas que estão aguardando, eles entram. Então seguem o mesmo protocolo. E a parte mais difícil do protocolo é lidar com essa educação das crianças, porque até então, você pedir para não abraçar, não beijar, não conversar. A resenha da natação é uma coisa muito forte, então quando eles terminam, naturalmente eles conversam e não pode. Então, uma das coisas que foram determinadas era entrar para treinar e sair. Então, em nenhum momento a gente permite que os atletas conversem, que fiquem do lado de fora conversando, e os protocolos, eles, graças a Deus, foram funcionando dessa forma. Então, assim, inicialmente, teoricamente, na hora que monta o plano, você não consegue ter uma visão real de como vai ser aquilo no primeiro dia. Então, tanto eu como a professora do Mirim, que é a professora Nilda, a gente ficou em pânico, né? Porque a preocupação de ninguém tocar em ninguém, ninguém pegar ninguém, ninguém abraçar ninguém, e isso foi o alvo aí da primeira e segunda semana, né, da gente mantendo esse controle, e os meninos foram se adaptando. A ideia de colocar a divisão em etapas, que a gente fez uma divisão lá em retomadas, era fazer com que cada grupo voltasse e que o grupo que tivesse iniciado primeiro, ele serviria de exemplo para o grupo seguinte. Então, voltou o pessoal do infantil a sênior, eles, quando entravam na piscina, o pessoal da minha categoria entrava logo em seguida e observava como funcionava o protocolo e automaticamente aprendia com os mais velhos. E essa lógica em cadeia de um ensinar o outro permitiu hoje que nós chegássemos à última retomada. A gente já está no último passo da nossa retomada, onde a gente começou as escolinhas de natação. Então a gente já está recebendo um público de escolinha fora do treinamento. Entendi. E graças a Deus a gente continua mantendo a segurança, mas inicialmente não foi fácil. Foi bem complicado, mas hoje a gente está conseguindo manter um ambiente controlado e seguro. Então, assim, uma das coisas principais para que a gente pudesse manter a nossa atividade assim, num status de seguro, era convencer ao clube que a gente não ia ter nenhum tipo de problema. E graças a Deus a gente não teve. E graças a Deus a gente está tocando na quarta e última retomada, já indo para... A aceitação dos usuários, dos atletas, para se adaptar. Houve muita dificuldade, eles se adaptaram. Isso. Está cortando um pouco, não sei se é a minha ou é. Tá, a tua imagem travou um pouquinho, mas eu tô aqui. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Travou um pouco. Não estou ouvindo. Então, o pessoal que está ouvindo aí, me diz aí como é que está. Se é a minha que está estável, ou se é a de Nil que está estável. Voltou aqui para mim, voltou agora. Voltou? Cortando a minha. Estou te ouvindo bem. Pronto. Você perguntou sobre a aceitação, né, do público, não é? Isso. Assim, fiz essa pergunta porque eu tenho visto, assim, em alguns locais, os usuários estão resistentes. Por exemplo, a utilização de máscara, trocar o calçado e tal. Como é que foi, no teu caso, né, a aplicabilidade desses protocolos e a aceitação dos usuários, dos atletas? Os atletas, eles são altamente treináveis, né? Então, treinável, né? Então, assim, é mais fácil você lidar com o atleta. A gente já vive nessa dinâmica do preparar, planejar e aplicar, e eles aceitam isso com muita facilidade. Só que o clube, ele tem um lado social muito forte. Então, a gente tem pessoas que frequentam o clube de 30 até 75 anos. Então, essas pessoas representaram para a gente, inicialmente, uma barreira, uma grande dificuldade. Porque, até então, são pessoas que são um pouco resistentes à mudança. Mas entenderam que só poderiam ter acesso àquela atividade, aquele serviço que o clube estava oferecendo, se eles seguissem as regras. Um exemplo prático que a gente já deu para vários lá, é que se ele quisesse ir numa loja, por exemplo, entrar na loja Centauro, no shopping,
se ele não tiver com máscara, ele não entra. E por que que no clube ele teria que tentar entrar sem a máscara? Então, a gente foi sempre dando esses exemplos, né? E graças a Deus, todo mundo hoje está aceitando de boa, né? Alguns ainda têm um pouquinho de dificuldade, chega na portaria e diz que está sufocando, ou então chega perto do chuveiro e retira logo, mas são pessoas que a gente está indo aos pouquinhos, né? Mas a aceitação foi muito boa. Graças a Deus, o clube ele fez uma campanha de marketing muito forte, né? Antes do pessoal retornar para as atividades, o clube ele fez uma campanha de marketing de maneira direcionada para os associados, onde eles receberam os protocolos antes, ou seja, eles já sabiam como ia ser aplicado, né? E, de certa forma, é um termo de consentimento. Eu estou sabendo que vai voltar dessa forma, que só pode entrar no clube de máscara. Então, isso já facilitou bastante. O trabalho do marketing da BB Recife foi perfeito nesse aspecto. Ajudou muito. É muito importante. Importante muito. Essa conscientização e ajuda dos gestores institucionais nesse contexto, porque, infelizmente, a gente ainda tem muita gente resistente, mas a gente tem que entender que é necessário, né? Tem que. Tem uma... Cleuton, até apareceu... é minha filha, Cleuton. Não tem, né? A gente em casa, em home office, não tem. Ela passou com a pranchinha, coincidentemente, a pranchinha amarela por trás da natação. Em casa não tem como fugir dessa realidade. Danilo, natação, muito importante ensinarmos que fora do treino, que tem todos os cuidados, eles também devem seguir fora dali. Perfeito a colocação, né? Isso. Cailton perguntando também, Porfírio, tem previsão de competição e como você acha que deveria ser? A gente tem a previsão de uma competição agora, dia 19 de setembro, né? E essa competição ela vai acontecer no Parque Aquático do Santos Dumont. A ABB Recife ela optou em não participar, porque a gente ainda acha precoce o retorno. A gente teve uma retomada de 45 dias e, utilizando agora uma maneira mais científica de explicar, quando a gente tem eventos da Confederação Brasileira de Desportos, a gente não começa a temporada, né, com 15 ou 2 meses de trabalho para iniciar uma competição importante. Então, na nossa concepção, os nossos atletas eles precisavam se preparar mais. E nunca, eu falei nunca a gente passou 3 meses em total inatividade dentro d'água. Então, 3 meses, a gente perdeu todo o condicionamento, a gente perdeu toda a adaptação, e esses atletas estão tendo dificuldade. Eu estou há 45 dias trabalhando com um grupo de atletas que ainda estão naquela fase de realmente adaptação. Então, nós achamos o período de 19, que vai acontecer agora 19 de setembro, inicialmente um período que poderia ter sido estendido um pouquinho mais para frente, mas por necessidades da federação de poder iniciar eventos, a gente decidiu, né, enquanto instituição, a gente não participar, e isso foi muito bem absorvido pelos pais do clube, né? Uns ou outros perguntam como é que funcionaria para participar, mas quando a gente explica que a gente teve tanto trabalho para manter o ambiente da gente dentro de uma bolha, né, vocês de maneira segura, e a gente não enxerga ainda como seguro você ir até outros grupos e voltar novamente para o nosso. Então a gente tem essa exposição. A gente tem um exemplo prático aí do que o Comitê Olímpico fez agora com a Seleção Brasileira de Natação, mandou todos os atletas que já tinham índice para a Olimpíada para Portugal. Lá fizeram uma bolha, semelhante à bolha da NBA, colocaram todo mundo num local onde tem baixo índice de contágio. Esses atletas treinaram em Portugal e competiram. E não permitiu em nenhum momento que esse grupo ele se misturasse. É tanto que um grupo foi, e na hora que esse grupo voltou, outro grupo saiu do Brasil para ir para Portugal. Então, é um planejamento que tem que ser seguido. Então, inicialmente, respondendo a Clailton, se tem uma previsão, tem, dia 19, e talvez eu acredito que o modelo, o formato virtual, ele fosse mais seguro, mas respeito a decisão da federação, respeito a decisão dos clubes participantes, mas a BB Recife, ela decidiu manter a integridade física dos seus atletas e a gente não participa dessa competição e das outras aí. A gente vai esperar o andamento aí, né, da pandemia. A gente espera sempre por isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que respondeu. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta. Não. Vamos seguir. Vamos. Que tu terias, assim, porque a gente, nas nossas lives, a gente tanto tem profissionais que já são atuantes como estudantes de educação física. Nesse contexto de intervenção da natação com as crianças, como é que eles podem? Porque, assim, vai também ter a questão de retomada de estágio,
E aí, assim, como é que eles podem ter esse modelo de trabalho, de ter a natação como... Porque, assim, a gente sabe, né, que no período de formação na educação física, geralmente, o estudante, como é que eu posso dizer? Ele experimenta várias possibilidades de intervenção, dentre elas a natação. E como apaixonado pela natação, o que você teria para dizer para esses alunos quando eles forem experimentar da forma, na intervenção com atletas, com o público infantil? Fala aí um pouquinho para a gente sobre isso. Hoje a gente vê o cenário da educação física de forma muito promissora. A gente consegue, através da informação, a gente tem aí barreiras que foram quebradas, né? Então, a gente consegue levar uma informação de maneira mais rápida. E logicamente, para o profissional que está começando agora no mercado, né, a gente está muito carente. A área da educação física, na parte de natação, é uma área ainda que tem muito a ser explorado. Infelizmente, a gente depende dos espaços, ou seja, a gente tem que ter uma estrutura para a gente poder ter a perspectiva de possibilidade de novos profissionais, mas o contato que a gente tem com os alunos, o prazer que a gente tem de ensinar, né, de ver uma pessoa que tem dificuldade, que tem pânico da água ou que tem medo, e ver aquele aluno superar essa dificuldade é algo que me deixa mais feliz e mais satisfeito do que aquele atleta que já tem um talento nato. Então, ver alguém que tem uma dificuldade e consegue evoluir, a gente ganha enquanto profissional, porque ele evoluiu pelo que você passou. E, logicamente, aquele talentoso, ele já tinha fatores que facilitavam a predisposição ao talento, né? Então, a arte de ensinar, ela vai muito mais no cuidado de fazer com que aquelas pessoas que tenham dificuldade, elas evoluam. E quando isso acontece, para a gente é uma sensação maravilhosa. Então, para quem nunca trabalhou com natação, para os profissionais aí que estão se preparando para a reta final, que eu acredito que tem muitos cursos aí de muitas universidades que já estão chegando na reta final, a ABB Recife está disponível para estágios. Então, se quiserem ir lá para conversar, entrem em contato e procurem realmente conhecer um pouco mais a área da educação física da parte de esportes aquáticos. É muito carente aqui em Recife. E não tem coisa melhor. Posso dizer para vocês que não, assim, esses 3 meses sem pegar essa cozinha que eu peguei já aqui nesses últimos 45 dias fizeram falta. Eu estava esquisito. Agora eu estou me sentindo Porfírio. Eu tô mais pretinho, eu tô mais neguinho, eu tô mais feliz, assim. Voltou a CUTS. Então, mas assim, eu acho que todo mundo da nossa área, né? Eu acho que o profissional da educação física que trabalha na área de intervenção prática, que teve que parar tudo, né? Tipo assim, meio que foi desesperador, né? E essa retomada, ela veio como num contexto de reconstrução profissional, né? E as possibilidades de intervenção, e aí a gente vem, porque esse período de isolamento foram o quê? 115 dias, quase 3 meses em alguma coisa? 136 dias contados de 136 contados, né? Nossa, 136 dias. Amarrados, trancados, sem contato face to face com ninguém, só com a família. E aí a gente vem no embate de não só a questão da diminuição do preparo físico dos nossos alunos, mas também no contexto psicológico, psicossomático. Tu tem sentido algum transbordo nesse sentido com os teus alunos, Porfírio? Muito. Muito porque a criança em si é um ser humano em formação. Então, algumas informações, elas dependem de sequências, dependem de repetições, e essa interrupção, ela cortou, praticamente ceifou, né, alguns aprendizados que, por mais que a gente tente trabalhar até o final do ano, porque a natação ela tem uma sistemática de mudança de categoria a cada ano, então eu tenho atletas que trabalharam comigo um ano atrás, e esse ano seria o ano que as coisas iriam acontecer. E, infelizmente, veio a pandemia, e daqui a 2 meses eles já não vão ser mais meus atletas. É como se eles pulassem da 5ª para a 7ª série. É como se eles pulassem de ano sem ter absorvido exatamente o que era necessário para chegar até a 7ª série. Então, de forma psicossomática, a gente tem atletas que estão mais tensos. Eu recebi atletas que ganharam muito peso. Eu recebi atletas que estão
menos comunicativos, que falavam bastante e agora estão bem fechados. Eu tenho atletas que até então tinham a natação como uma referência e hoje já deixam de ir para a natação porque não estão afim, porque eu prefiro ficar em casa, porque tem um joguinho, né? E aquela dinâmica da pandemia é algo que a gente tem que tirar aos poucos. E é por isso que a gente acredita que tem que ser um processo de reconstrução. Né? Alguns dizem assim, 2020 não existiu. Não, 2020 ele ressignificou. Então a gente teve que resgatar algumas coisas e a gente não pode, a partir do momento que começou, esquecer o que aconteceu. A gente tem que lembrar que os atletas pararam, a gente tem que lembrar que o talento sem o treinamento não é nada. A gente tem que colocar os atletas para retomar inicialmente pensando em saúde, né? E isso é uma tarefa difícil, porque você conta com atletas que estavam ansiosos em casa em, de repente, terminar o ano como o melhor nadador da categoria. Né? E, de repente, acontece uma situação como essa e você nem sabe se vai continuar nadando. A gente manteve o trabalho de virtual em casa e a gente teve um índice aí de participação de 50% do grupo. É muito baixo frente ao que a gente tinha. Né? E a gente sabe, mas a gente não podia cobrar. Né? Porque tiveram muitos que não sabiam lidar com a tecnologia, tiveram muitos que estavam sem a presença de um adulto, porque até então era importante que se tivesse um adulto no momento também acompanhando na hora do exercício, e isso representou dificuldade. Então, eu posso dizer para você que ansiedade, ganho de peso e uma dificuldade na retomada da comunicação foram coisas aí que mexeram bastante nos nossos atletas aí. Até hoje a gente sente isso também. Entendi, perfeitamente. Tem aqui, deixa eu ver só mais alguns comentários que chegaram. Clailton teve que sair, avisou pra gente aí que teve que sair, infelizmente. Certo. Dudu Pedroso tá aqui se lamentando, eu vou pular, queria ficar com você, pô, acho que é teu aluno, né? Meu atleta. O Dudu é um desses atletas aí que esse ano seria o ano dele, né? Ainda é o ano dele, porque a gente tem que entender o seguinte, Dudu, esse recado é para você, tá? Do mesmo jeito que você teve dificuldade, os outros atletas em outros estados também tiveram. Do jeito que você parou, os outros também pararam. Tem estados que ainda não voltaram e você já voltou. Então a gente vai comemorar isso daí, você já voltou a treinar, tá? O que a gente precisa focar? A gente tem que focar agora na saúde, tá? Um atleta saudável é um atleta que tem grandes possibilidades. Então, você está no foco, tá bem, continua assim. Aqueles atletas que estão também preocupados aí, ou pais que estão preocupados, fiquem tranquilos. O primeiro objetivo do esporte é saúde, tá? O resultado, né, a alta performance, a gente deixa para os anos em seguida. 15, 16, 17, 18, tem muito tempo ainda. O atleta do Petis, ele tem até o juvenil, ele tem até o júnior para construir novas possibilidades. Então, a palavra agora se chama calma. Paciência. Calma. Paciência. Verdade, verdade. Filho, a gente sabe, né, em relação à realidade de trabalho de muitas pessoas. Hoje você desenvolve um trabalho na ABB, com a superestrutura, né, você consegue desenvolver esse trabalho de forma positiva. A adaptação ao processo, aos protocolos de retomada, essa reconstrução, ela é possível de forma gradativa. Vocês ativaram essa metodologia, né, de progressiva, né, para esse processo de retomada. Esse exemplo que você deu foi ótimo, de começar com uma turma, e aí a outra turma vê como a outra se comportava, e aí vem esse processo de conscientização coletiva de forma gradativa, e um aprendendo com o outro. Mas a gente sabe que existem espaços que não têm essa estrutura, né? Que às vezes o profissional quer desenvolver o trabalho com base em tudo isso, mas aí tem alguns impedimentos administrativos, assim não, aquele velho jeitinho. O que você teria, assim, para dizer para esse pessoal, para tentar conscientizar dessa importância? Porque, assim, eu vejo como importante, principalmente, que a gente consegue fazer uma retomada e que se esses protocolos, de certa forma, não forem seguidos, isso tudo pode voltar e cair por terra e aí para tudo de novo. Né? O que você teria para dizer para essas pessoas que mesmo em seus espaços, de forma limitada, a gente sabe da dificuldade de todo mundo, infelizmente, muitas pessoas, muitos espaços, muitos empresários
passaram por essa dificuldade, mas que existe essa importância de ter essa consciência. O que tu diria aí para esse pessoal, como profissional, como na tua intervenção no setor de natação especificamente? A gente tem que se basear na ciência, né? Tudo hoje tem que se basear através da ciência. Então, o protocolo ele não foi somente uma inspiração de vontade, né? Ele foi uma afirmação de que é possível. Então, se hoje clubes já começaram, se tem espaços que já iniciaram a atividade, é porque conseguiram se organizar de forma tal que se conseguiu manter a segurança. Então, eu sei que existem alguns locais, por exemplo, aí, quem foi que parou? Não sei se sou eu, deixa eu ver. Voltou? Voltou. Pronto. Pois fica. Pronto. Voltou. Então, para esses profissionais, porque a gente tem dois cenários, né, de crise na atividade aquática. A gente tem vamos dizer assim, a segurança do espaço, né, e a gente tem a condição financeira do espaço que mantém os profissionais. Então, são duas coisas que determinam o início ou o retardo do início das atividades. Alguns espaços perderam assim, seus lucros de maneira muito absurda. E isso impossibilita de você manter o espaço funcionando. Então, não é simplesmente o fato de não atestar a segurança da volta da natação, mas é a impossibilidade de se manter, né, financeiramente a manutenção da piscina, o pagamento dos profissionais. Né? Então, somente o protocolo não resolve. Eu tenho um protocolo. Isso não adianta nada. O protocolo é apenas a ciência dizendo que é possível, mas existe um contexto financeiro que envolveu toda essa crise, e esse contexto financeiro ele fez com que algumas empresas, algumas faliram. Eu posso te dar um exemplo aí de um grande parque aquático que hoje está seco, que é o Parque Aquático do Esporte Clube do Recife. As piscinas estão secas porque o clube não teve condições de fazer a manutenção. Né? Não teve condições de manter a estrutura, né? E os atletas tiveram que se virar. Então, não foi a falta do protocolo. Então, o protocolo ele ajuda até um determinado ponto. E no outro ponto é a parte financeira. Então, a gente teve aí N exemplos aí de grandes empresas entrando em plano de redução de jornada. Né? A BB Recife ela teve que aderir, porque a gente teve uma baixa muito grande dos associados. E quando a gente perde receita, e essa receita ela impacta direto no investimento nos profissionais, eles tiveram que recorrer a essa alternativa. Então, a gente teve que planejar em cima dessa dificuldade, da dificuldade financeira e, logicamente, da segurança em que o protocolo, né, permitia. Então, para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade, eu oriento vocês a dar uma observada nos clubes que já começaram, né? Eu já estou em contato aí com grandes amigos aí do Piauí que estão quase voltando, Belém também, já estão fazendo contato comigo, já estão mandando alguns documentos, né, principalmente o protocolo que a gente adotou na BB, né, e isso vai servindo de norte, mas infelizmente a gente teve a crise no setor econômico também. Então isso impacta de forma muito grave, né, a possibilidade desses espaços voltarem. Eu tenho aqui notícias de 3, 4 escolinhas de natação que sobreviviam da aula do mês seguinte, aquela dinâmica do estar ali pagando e trabalhando, e hoje estão fechados. Então, assim, eram espaços que contavam com essa dinâmica. E, infelizmente, não tiveram que fechar as portas. Então, a gente teve essa perda também. Mas não foi a falta do protocolo, né? E nem foi falta de planejamento. Quem é que imaginar que a gente ia passar 136 dias sem atividade? Impactou, é como você falou, ele impactou. Isso tudo, esse cenário que nós vivemos, que ainda estamos vivendo, na verdade, ele impactou o grande, ele impactou o médio, ele impactou o pequeno. Então, não teve esse, porque eu não... Não, foi todo mundo.
E aí essa consciência é importante a gente ver, como esse exemplo que você deu, né? O parque aquático do esporte fechado. Mas eles tiveram consciência de que não poderiam retomar nesse contexto, porque sabiam que não iam conseguir atender, né? Isso, E diante do cenário, é melhor se manter do que dar um passo mais largo, que é a perna, como a gente fala, e lá na frente se prejudicar. isso, Então, assim, infelizmente a gente tem na nossa área, infelizmente a gente tem cenários em que as pessoas voltaram de qualquer jeito, né? isso, E isso é um risco muito grande, tanto para o profissional quanto para os usuários, né? E isso, você falando isso realmente é muito importante entender esse contexto, de saber que não é só apenas pelo protocolo, né? Existem N fatores que precisam ser considerados nesse contexto. E é isso. muito importante essa conscientização mesmo, né, de todos em relação a isso. Porque eu acho que a gente só tende a ganhar, que se regredir é bem Isso. pior, né? Eu, nesse período, né, eu passei pânico, realmente, a sensação foi essa. Que teve um dia Passamos. em que, nossa, e eu recebi no mesmo dia uma ligação da ABB e uma ligação da outra empresa, do Colégio Damas, que eu trabalho no Colégio Damas também. E as duas ligações Uhum. do RH. Aí quando eu recebi a primeira, eu botei a mão na cabeça, meu Deus, é agora. Aí quando atendi o telefone, ela disse, não, só estou precisando que você mande seu endereço para atualizar o cadastro. Eu respirei, né? E sentei no chão. Aí quando menos esperei a ligação do RH do colégio. Eu disse, não, agora não é possível. Os dois RH ligando no mesmo dia, agora eu vou ser demitido. Aí quando atendo a outra ligação, Gente, não, professor, a gente precisa atualizar seu e-mail. Aí eu respirei, aí quando terminou a ligação, eu disse, pronto. Passei, pulei essa fogueira. Então, assim, os profissionais que conseguiram se manter, né, que conseguiram é, se manter empregados nesse momento, tem que comemorar. Hoje eu posso dizer que eu sou um felizardo. Eu tenho amigos aí de São Paulo, Danilo, por exemplo, um dos amigos que entrou agora há pouco, ele trabalha no SESI de São Paulo, e o SESI demitiu 900 profissionais. 900 nossa, profissionais foram demitidos de todos os SESIs ali em São Paulo. Tudo bem que não foi de uma região só, mas no mesmo estado, 900 profissionais da educação física hoje não têm emprego. Então, se a gente avaliar um cenário como esse, como uma coisa, é, algo assim que, não, isso é contornável, é complicado. São 900 pessoas que perderam suas complicado. vagas e que dificilmente vão voltar. O governo agora, recentemente, Verdade. ele estendeu o plano de redução de jornada para mais 2 meses. Então, provavelmente, eu ainda fico mais 2 meses ainda nesse plano, né, até a empresa respirar e a gente ter segurança para poder retomar. Então, tudo que a gente precisa agora, infelizmente, o profissional da educação física, eu sei que não gosta de discutir isso, mas tudo que a gente precisa agora é que a economia, aos poucos, retome, que os alunos voltem para os espaços, que as atividades já se mostraram seguras, as empresas já estão conseguindo crédito, algumas já estão conseguindo financiamentos, que já comecem a atividade, e o profissional da educação física, que está empregado, ele tem que se manter empregado, e aqueles que estão fora do mercado, ficar atentos, porque se de repente fecha uma porta, você tem que abrir uma janela, mesmo que tenha que abrir É uma janela verdade. numa parede. Então, assim, hoje eu estou fazendo algo que há muito tempo eu dizia que eu não voltaria a fazer, que é trabalhar como personal. Não porque eu não gostava de trabalhar, mas é porque é uma atividade desgastante. Né? Metade dessa minha cutis aqui, pretinha que eu tô, é aquele sol do personal daquele aluno que só pode nadar de 11 ao meio-dia. E eu tô lá, ralando atrás do meu, para tentar recompor o meu orçamento. Então, aqueles profissionais que de repente tiverem as portas fechadas em algumas empresas, tem que montar um plano de estratégia para ir atrás do aluno. Tem muita gente em casa querendo fazer exercício. Então, bota a cara, Exatamente. pessoal, vamos lá, vamos correr atrás, que o pessoal que não chegou nas academias está em casa esperando vocês irem lá, ó, dizer, estou aqui, vamos trabalhar. Verdade. Verdade. Perfeito. Estamos a 43, né? 44 minutos da nossa live. Eu vejo aqui não tem mais perguntas, só mais verdades, algumas afirmações. Estava sem internet, amiga já conversando. Antônio Araújo, né, falando é por aí mesmo. A situação está difícil, mas é por aí mesmo. É bem por aí. É tudo que, assim, é uma situação em que a gente vem e tem que se adaptar, né, à realidade de tudo que está acontecendo e não só lamentar. Isso que você falou, Porfírio, é muito importante de ir buscar o aluno onde ele está. Como você falou, é desgastante?
muito. Mas Muito. é o que tem para hoje, né? É Isso. assim, é a gente correr, né? E buscar essas alternativas, né? Ir atrás do aluno, porque as pessoas, a gente sabe, né? Já existem pesquisas, né? Saiu até uma, não estou lembrado do autor que fez isso, que lançou essa semana, mas todas as pesquisas que são feitas com base na atividade física reafirmam que a atividade física libera hormônios que ajudam nos antígenos do combate, diminuindo a possibilidade de contágio ou Isso. aumentando a possibilidade de recuperação mais rápida. Então, assim, a gente tem que mostrar isso, tem que provar a nossa essencialidade nesse contexto, quando a gente fala de saúde, Isso. aí também. Né? Quando a gente fala da educação física sendo bom para a saúde, a gente fala nesse contexto, que aí, assim, vem a questão Isso. das competições, vem as competições do atleta, de ser atleta de rendimento ou não, mas os objetivos sempre são esses. Né? Tem algumas perguntas aqui, ó. Eu fui falar aqui, não tinha pergunta. Antônio, sobre a volta Sim. das competições, o que acha? Vai dar certo? Já é hora? Ele chegou a comentar um pouco, Antônio, sobre isso. Quer falar novamente? Sim, sim, posso falar novamente. A gente sabe muito bem que como eu tinha citado no exemplo, aí eu vou novamente assim abordar da mesma forma. A Confederação Brasileira, quando adota competições, ela permite que a gente tenha um prazo de preparação. Então, a gente nunca viu uma competição importante começar imediatamente no início da temporada. A gente precisa de 2, 3, Uhum. 4 meses para trabalhar, né? Então, a gente está aí indo para o segundo mês, no meu ponto de vista, para o que a gente passou parado, 2 meses de trabalho é muito pouco frente ao tempo que a gente tem, porque não é somente a volta. Ah, voltou a natação, mas voltou com quanto tempo? Lá na BB a gente não Uhum. pode voltar com 2 horas de treino, que era a duração do meu trabalho era 2 horas. Se eu fizer 2 horas de treino, eu vou aglomerar. Eu vou ter muitos atletas no arraio. Então a gente teve que dividir. E a divisão trouxe uma diminuição da carga de trabalho. Porque em 50 minutos você não vai fazer o treino de 2 horas. Então, automaticamente, É você verdade. tem uma perda de rendimento. Então, era algo que precisava ser trabalhado um pouco mais para frente. A gente tem aí uma primeira competição marcada para novembro, uma competição oficial da Uhum. federação, e essa competição é uma competição que a gente já está estudando a nossa participação. E como vai ser o formato? A competição vai acontecer em Recife, a competição vai acontecer em Salvador, a competição vai acontecer em Maceió, cada clube na sua região, as federações vão cruzar os resultados e aí vai sair o resultado oficial do evento. No momento, no meu Ah, ponto de vista, e todo mundo que me conhece sabe que eu sou a favor de inicialmente a gente começar com um trabalho de forma gradual, né? Com segurança. O uhum. principal é a gente mostrar que é seguro e provar que é seguro. Não adianta só você dizer é seguro e de repente a gente ter aí algum tipo de problema. Então, no meu ponto de É vista, a gente verdade. deveria ter esperado um pouquinho mais, tá? Independente dos problemas, acho que o mais importante é a segurança. É verdade. E até, como você disse, né, esse período de preparação foi muito pouco para que eles já possam encarar essa competição, mesmo que, por exemplo, que fosse um exemplo, né, os atletas da ABB na ABB, os atletas do outro clube no outro clube, cada um fazendo, Isso. e fazendo essas medições, mas a gente sabe que é complicado, né, é complicado. Como aí a professora Thalita Mello colocou, tem que ter prudência. É, eu acho que essas perguntas, amigo Wilson tá falando, mas acho que você já respondeu aí para ela. Lembra sim, Já pelo visto ele lembra sim. lembro. O Wilson estudou comigo na mesma turma de Educação Física. Ah, Eu que lembro de legal. você, Will, estou lembrado. O Will do vôlei. Acho que sim, foi o bom. Então, é isso, gente. Tem mais alguma colocação? Eu vou pedir para vocês já fazendo o encerramento, dizendo aí para o pessoal, se quiser tirar dúvida, como é que faz, se quiser entrar, se quiser estagiar em natação, conhecer um pouco mais, como é que eles podem fazer para te achar, o que é que você indica. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que eu continuo reforçando a palavra paciência e calma, né? A gente tem que entender que até pouco tempo atrás a gente não tinha perspectiva nenhuma de retorno, e nós já estamos retomando, né? Algumas escolas de natação já estão funcionando. Então, para os Uhum, profissionais, a gente tem hoje já uma perspectiva positiva, mesmo que seja uma perspectiva financeira diferente, porque as coisas continuaram como sempre, o supermercado continuou caro, o aluguel continuou do mesmo jeito, e o dinheiro diminuiu, mas a gente vai ter que improvisar. Então, a gente tem que correr atrás. verdade. Para os profissionais que estão se formando, vocês tiveram um momento de reimportância do curso muito grande.
né, eu tive o prazer de participar de 2 lives que marcaram minha vida. Né? Uma delas foi com Bill Sweetingham, que foi é um grande treinador da natação inglesa, né? Atualmente ele é coordenador de natação na Austrália, e eu acompanhava as obras dele e pude estar presente numa live e fazer perguntas para ele nessa live. Né? E grandes profissionais tiveram o prazer de expor seu trabalho. Né? Se vocês forem no YouTube e colocar lá natação de base, encontro de treinadores, o pessoal da natação, vocês vão encontrar grandes temas. Se a gente for em busca hoje no YouTube, grandes palestras foram dadas. Então, a comunicação ela ajudou muito. Então, para aqueles alunos que estão em dúvida, tentem conhecer um pouco mais a atividade, procurem pesquisar um pouco mais. Para aqueles que já estão decididos em relação a participar, né, de iniciar na atividade, podem procurar lá na BB Recife para a gente conversar. Depois eu coloco aí, você coloca aí o Porfírio Tech. Vou ativar. Pronto. E quem quiser seguir, eu vou colocar agora aqui, tá? E a gente pode conversar um pouco mais sobre como funciona a atividade e, dependendo da universidade, eu explico para vocês como é que funciona o processo de acompanhamento do trabalho lá, feito na BB Recife. Hoje, a atividade física ela atingiu um grau de importância muito alto e a gente tem que aproveitar isso, pessoal. Não existe momento mais favorável, Infelizmente, a pandemia ela trouxe uma reimportância da nossa profissão. E a gente agora tem que aproveitar. A gente tem que mostrar que nós somos da área de saúde. Nós somos da área de saúde. Nós temos uma importância enorme nessa retomada das atividades. Né? Então, vamos aproveitar esse momento e aparecer enquanto profissionais. Acho que é o momento agora é a gente colocar o pé na estrada e tentar perseguir aí aquelas metas que ficaram para trás aí por conta desses 136 dias parados, tá? É isso. Perfeito, perfeita a tua colocação, Porfírio. Então, desde já, eu queria, mais uma vez, né, te agradecer pela tua disponibilidade aí de estar com a gente nessa horinha, de passar essa gama de conhecimento aí, né, dizer que o CREF está de portas abertas, se você precisar, só entrar em contato, precisar ir lá, precisar de alguma coisa, pode estar lá, né? O CREF, como eu costumo dizer para todos, o CREF é nosso, todos nós, né, profissionais de educação física, que assim, a gente vem tentando aproveitar esse momento para trazer um pouco de conhecimento para vocês, agradecer a todos que estiveram conosco aí desde o início, dizer que na próxima semana nós vamos ter live, que é a Semana do Profissional da Educação Física, né? Dia 1º de setembro nós vamos comemorar o Dia do Profissional da Educação Física. Nós vamos ter live a semana inteira, né? Falando de diversos assuntos. E o primeiro Simpocref, que é um simpósio que nós vamos ter nos dias 5 e 6 com inscrições. Vai lá no site cref12.org, www.cref12.org.br. As inscrições já estão abertas. Participem, é para vocês, 0800 para os profissionais que estão regulares com o conselho. Então, assim, vai ser um prazer ter vocês lá. Porfírio, muito obrigada, sucesso aí nessa caminhada e estamos à disposição. Eu que agradeço, Nil. Obrigado aos amigos presentes aí e sempre disponível quando precisarem, tá bom? Beijão para todo mundo. Gente, obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.